Olha, esse sem dúvida é um dos roteiros mais difíceis que eu tive que escrever, porque tem muita informação, aconteceu muita coisa no episódio 15 de Hanyo no Yashahime, e eu tenho certeza que vocês estão completamente perdidos com algumas coisas, tem algumas dúvidas, e o que a gente vai tentar fazer hoje aqui com vocês é justamente esclarecer tudo o que aconteceu nesse último episódio. Olá, meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek, e hoje nós vamos conversar sobre o episódio 15 de Hanyo no Yashahime, que trouxe muita informação pra gente, ao mesmo tempo que deixou muita coisa no ar. Então a gente vai destrinchar esse episódio, e inclusive eu pedi pra vocês mandarem dúvidas lá no meu Instagram, então segue lá, @AvalonGeek, e eu vou tentar responder algumas dessas perguntas ao longo da minha explicação. Então, desde já eu vou pedir para vocês deixarem o like para dar uma força pro canal, comenta aí já as dúvidas que vocês têm e não esqueça de compartilhar com os seus amigos nos grupos de WhatsApp, Facebook para dar uma força. E bom, pessoal, o episódio começa da seguinte forma: a gente tem o Riko narrando pra gente acontecimentos ali de 18 anos atrás, e é importante a gente perceber é que a gente teve aqui um resumo de acontecimentos, mas houveram vários pulos no tempo, vários saltos, e realmente foi um episódio corrido, então eu acho que assim, a nossa mente, a fanfic da nossa cabeça vai ser responsável por preencher eventuais lacunas, e é o que eu vou tentar fazer com vocês aqui. E bom, o Riko ele tá se encontrando ali com o Hosenki II, que é o filho do criador original da Pérola Negra, e justamente o Hosenki II quem tá entregando ao Riko uma pérola verde e a maquiagem da Izayoi. Ele está agradecendo porque justamente por conta desses objetos que foram emprestados pelo Riko, o Hosenki conseguiu encurtar em 96 anos o período que ele levaria para construir uma pérola. Ou seja, ao invés de usar 100 anos, ele conseguiu em apenas 4 anos criar uma pérola arco-íris. Isso é muito interessante porque a gente percebe que, na verdade, o Riko ele é um grande articulador de toda essa história. Ele é muito responsável por algumas coisas, porque foi graças ao Riko que a Pérola Negra pôde ser criada novamente, e a gente vê que o Hosenki vai entregar isso pro Inuyasha. Agora, algumas coisas que eu quero colocar aqui para vocês em discussão. O Riko já possuía uma pérola verde, que a gente não sabe se foi o primeiro Hosenki quem criou, ou se ela foi criada de alguma outra forma, mas o que eu vou sugerir é que talvez essa pérola possa ser justamente as lágrimas do Riko, que o Riko provavelmente tem um passado muito triste aí, então talvez por conta de uma rejeição, a pérola verde possa ser nascida das lágrimas do próprio Riko. É uma especulação nada oficial. Mas o Riko tem o interesse que o Hosenki entregue tanto a maquiagem quanto a Pérola Negra pro Inuyasha, e é isso que ele faz. A gente vê logo em seguida que o Hosenki ele aparece ali na casa do Inuyasha e da Agome, e sim, eles estão com uma casinha morando juntos, o que é muito bonitinho da gente perceber, e mais bonitinho ainda a gente vê que as gêmeas, a Kinu e a Gyokuto, se referem ali para Kaede como a casa de cachorro, né? A casa do cachorrinho. Elas falam que tem um yokai concha na casa do cachorrinho, ou seja, a casa do Inuyasha. É bem divertido essas coisas porque são detalhes que mexem ali com a nostalgia da gente, que mexem com a nossa emoção em ver que eles realmente cresceram, eles têm uma vida juntos agora, Inuyasha e Agome. E bom, o Hosenki tá ali todo empolgado, dizendo que ele conseguiu completar a Pérola Negra, e talvez algumas pessoas estejam: mas por que o Inuyasha iria querer essa Pérola Negra? Afinal, ele mesmo mostra um certo desinteresse. E ao meu ver, o Hosenki ele apenas tá ali querendo cumprir o que o Inuyasha queria um tempo atrás. Então, provavelmente o Hosenki se sentiu em débito, porque há 4 anos atrás o Inuyasha procurou ele querendo uma Pérola Negra, e ele disse que ele só ia conseguir daqui 100 anos. Então, como ele conseguiu em menos tempo, ele resolveu ir lá levar pro Inuyasha, porque vai que ele ainda tinha interesse. E aí a gente tem um momento que pra mim foi só pra criar uma certa nostalgia e também pra mostrar o quão o Inuyasha continua sendo imaturo. Porque o Hosenki pede para que ele mostre ali a Kongosoha, as lanças de diamante que foram herdadas pelo Inuyasha através do pai dele, né, do Hosenki I, e ele mostra isso literalmente destruindo o telhado da própria casa, o que deixa a Agome muito brava e faz com que ela use a palavra do Kotodama, que é o senta, né, para que o Inuyasha ali caia de cara no chão. E nessa conversa, e vocês já percebem que a análise vai ser longa porque eu tô falando bastante coisa desses primeiros 5 minutos do anime, a gente descobre que foi a mágoa, a tristeza da Izayoi quando ela descobriu que o Toga faleceu, que fez com que a Pérola Negra fosse criada. Então ele precisou dessa tristeza toda que estava ali
contida também na maquiagem da Izayoi para produzir uma nova pérola negra. Não precisa que você tenha as lágrimas específicas da pessoa, mas o sentimento, se ficou em algum outro objeto, pode ser utilizado para criar uma nova pérola. O que isso significa? Que o Hosenki conseguiu reproduzir, graças a essa maquiagem, uma nova pérola. Então ele entrega a pérola, o Inuyasha decide colocar no olho dele porque ele diz que ele não tem interesse em visitar o túmulo do pai, então nada mudou, é o Inuyasha que a gente já conhece, meio inconsequente. E a Agome, para impedir que ele fizesse alguma besteira com a maquiagem, resolve ficar ali com a maquiagem da Izayoi. E aí que o pessoal que torcia pela Agome ficou meio bolado, porque o Inuyasha entrega a maquiagem para Kikyo, mas ele não entregou para Agome, igual a gente imaginava. Então, só que justamente a gente vê a cena em que o Inuyasha entrega a maquiagem antigamente para Kikyo, e aí as pessoas começaram a se perguntar, ok, então quer dizer que aquela cena realmente aconteceu, embora tenha sido um filler do anime de Inuyasha, porém essa maquiagem foi quebrada quando o Naraki, disfarçado de Inuyasha, atacou a Kikyo. O que aconteceu? Bom, eu vou sugerir para vocês assistirem a análise de um outro episódio onde eu já discuti isso, onde eu discuto a possibilidade do anime ter feito um retcon, que é quando eles corrigem algo que não vai bater mais com a história que eles querem contar, então eles mudam aquilo. Eu vou deixar aqui no link, no card. Porém, pode ser também, o que algumas pessoas começaram a sugerir, que o Riko tenha viajado no tempo. Bom, se a gente pensar na questão de viajar no tempo, é porque o Kirin Maru, segundo a mitologia chinesa, eu também vou deixar um vídeo aqui no card para vocês, onde eu explico tudo sobre Kirin Maru, inclusive essa história da profecia, dele ser morto e tudo mais, é uma questão de mitologia, então eu já tinha explicado isso meses atrás, antes da gente sonhar que a Shikon tinha deixado uma profecia. É dito na mitologia que Kirin Maru ele tem habilidades de viajar no tempo. Então, se o Riko for realmente parente do Kirin Maru, seja filho, seja talvez neto, se essa informação de ser um quarto yokai for verdadeira, então ele pode sim ter herdado alguma habilidade de viajar no tempo. Senão, a gente vai ficar aí numa discussão eterna sobre o que aconteceu e a gente não tem informações suficientes. Isso que eu tô falando sobre ele ser um meio yokai, parente de Kirin Maru, nada é confirmado exatamente. São vazamentos, então levem isso como um rumor, como uma teoria pra gente discutir se ele pode ter viajado no tempo ou não, a gente ainda não sabe. E bom, 4 anos se passam e a gente percebe isso justamente porque o Isui não é mais um bebezinho de colo, e nós estamos na noite do eclipse lunar, onde Arin vai dar à luz a sua filha ou filho meio yokai, porque na época não existia pré-natal para saber qual era o sexo do bebê, obviamente. E eu acho muito interessante destacar aqui que a Sango ela tem um cuidado muito especial, muito carinhoso com a Agome nesse meio tempo. Por sinal, eu senti falta de ver o Miroki por aqui, não sei onde ele estava, mas o Inuyasha também não está, então talvez eles estivessem em algum trabalho ali, caçando algum yokai. Mas a Sango ela tem um cuidado com a Agome, porque por diversas vezes no momento em que elas estão interagindo, ela pede para a Agome ter cuidado, já que a Agome vai dar à luz em breve também, né? Tanto que quando a Jokuto e a Kinu vêm chamar a Sango para ela ir ajudar no parto, a Agome fala que ela alcança elas depois, porque ela vai com mais calma. Isso é muito interessante. Dentre as perguntas que eu recebi, algumas pessoas falaram a respeito da barriga dela não ter crescido, e a própria Agome menciona isso. Então eu acho que não é nada demais, gente. Tem mulheres que a barriga cresce mais, cresce menos ao longo da gestação. Tem mulheres que a barriga vai crescer mais pro fim da gestação, embora a gente saiba que a Agome vai dar à luz em breve também, então deve ter uma diferença de poucos meses entre o nascimento de Toei Setsuna e do próprio Amoroha. Mas a gente também tem que considerar a roupa da Agome, que é uma roupa um pouquinho mais larga, então talvez ela esteja disfarçando um pouquinho a barriga também. Então eu acho que não é nada demais, tá, gente? Não é nada pra gente se preocupar do porquê a barriga dela não cresceu. Claramente ela já estava grávida, porque quando o Riko aborda ela e fala sobre Kirin Maru, ela coloca a mão na barriga, a Sango cita que ela vai dar à luz em breve, então assim, não tem discussão, ela já estava grávida sim. E falando justamente sobre o Riko, ele aparece dizendo que ele quer conversar com a Agome e que ele conhece a fama da grande sacerdotisa que fez o desejo certo e purificou a Joia de 4 Almas. Isso é muito bonito de ver, porque a gente estava meio triste de ouvir ela ser referida sempre como reencarnação da Kikyo, sendo que ela foi uma baita de uma sacerdotisa. Inclusive eu acho que ela estava sendo referida ali dessa forma porque, de certa forma, ela ainda estava aprendendo algumas coisas sobre uma vida de sacerdotisa com a Kaede.
mas ela era, sim, uma sacerdotisa poderosa o suficiente para ter purificado a joia, o que eu achei fantástico essa menção. E bom, o Rico ele vem justamente para alertar a Agome que a cada 500 anos um cometa, o cometa sombrio, passa muito próximo da Terra e alguns fragmentos dele caem na Terra. E que nos últimos 500 anos, quem foi o responsável por impedir que esses fragmentos acertassem o solo, né, causassem qualquer tipo de desastre, cataclismo, que ele diz que é o que vai acontecer, foi justamente Tolga e Kirin-Maru, os dois grandes reis bestiais guardiões do leste e do oeste. Então eles uniram forças para evitar que isso acontecesse. Porém, Tolga já não é mais vivo, então alguém precisaria substituí-lo. E é nessa conversa que a Agome então sugere que o Inuyasha substitua o pai dele, e o Rico diz que ótimo, isso é perfeitamente possível, ele pode substituir o pai, porém Kirin-Maru está adormecido, e ele diz que não é uma boa acordarem o Kirin-Maru. Então a gente percebe aqui, eu quero abrir um parênteses sobre a função do Rico, eu não vejo o Rico como uma pessoa ruim, porque ele está muito mais, pelo que a gente pode ver nesse episódio, ajudando. Ele não fez nada de ruim. Pelo contrário, ele alertou a Agome a respeito do perigo do cometa, ele diz pra ela que não seria uma boa acordar o Kirin-Maru, então ele não quer o Kirin-Maru acordado, ele entregou a maquiagem para que pudesse, juntamente com a pérola, ser útil em algum momento, então o Rico ele fez muito mais um serviço de ajudar os nossos protagonistas do que prejudicar. O que ele quer com isso, eu ainda não sei, a gente pode teorizar em algum outro vídeo, mas ele está ajudando. Inclusive, é muito interessante ver como ele menciona, e colocando um certo medo na própria Agome, que se Kirin-Maru acordar, o ódio dele pelos humanos e o fato dele não aceitar a existência de meio yokais faria com que ele viesse atrás do Inuyasha, do filho da Rin e também do próprio bebê que a Agome carrega. E aí, bastante desesperada, ela questiona o que poderia ser feito, e é quando o Rico sugere então que os irmãos Inuyasha e Sesshomaru unam forças. Inclusive isso me lembra muito o filme 3, que é um filme fantástico, onde os irmãos têm que unir forças para derrotar ali a Sounga. A Agome se compromete a fazer o que ela pode para conseguir unir os dois, afinal ela não quer de maneira alguma que o Kirin-Maru seja despertado e coloque em risco a vida das crianças. Mas calma que a gente ainda vai conversar sobre o cometa. A gente pula agora para a cena em que Sesshomaru está de longe ali, olhando para o céu, quando o choro das gêmeas acaba ali sendo ouvido tanto por ele quanto por Jaqen. Confesso que eu gostei bastante da reação do Jaqen, eu não sei se é impressão minha, mas a maneira como ele fala que elas nasceram me pareceu até um pouco emocionado, talvez seja só uma impressão, mas eu imagino que ele tenha ficado bastante feliz, bastante emocionado sim, porque ele acompanhou ali toda a vida do Sesshomaru, então imaginar que o Sesshomaru teria filhas, com certeza é algo que o deixa bastante emocionado. E é nesse momento em que a Zero aparece, e a gente sabe que o Sesshomaru a conhece, isso fica bem claro, e com certeza ele a conhece justamente por ela ser uma yokai bastante antiga, bastante velha, ali pelo que fica bem claro, conhece a mãe dele, inclusive ela chega a questionar como vai a sua mãe. E bom, ela fala em algum momento que ela gostaria de ver ali a família de Sesshomaru sofrer, já que ela foi rejeitada pelo Tolga, então ela gostaria de ver a família do Tolga sofrendo. Inclusive o fato dela mencionar a mãe do Sesshomaru me faz aqui questionar se talvez o Tolga não tenha trocado ela pela mãe do Sesshomaru. E bom, o que me chama um pouco a atenção é que o Sesshomaru, ele percebe claramente que a Zero é a quem está interessada em matar as gêmeas, porque ela ali insinua que o Kirin-Maru pode ser acordado, ou seja, ele sabe que quem vai acordar o próprio Kirin-Maru é a Zero, mas me chama um pouquinho de atenção o fato dela querer ali o sofrimento para a família do Tolga, mas nunca ter ido atrás do Inuyasha, por exemplo. Se ela tem tanto ódio assim pela família do Tolga e por meio yokais, por que ela nunca foi atrás do Inuyasha, nunca acordou o Kirin-Maru para ir atrás do Inuyasha? Porque ela se incomodou agora que as filhas do Sesshomaru nasceram. Então isso me cria uma certa dúvida a respeito de caso ela tenha realmente sido ali dispensada pelo Tolga, se ele não teria feito isso para ficar com a mãe do Sesshomaru ao invés da Izayoi. E aí isso faria com que ela tivesse muito mais ódio pela mãe do Sesshomaru do que pela Izayoi em si, embora não justifique ali o ódio por humanos e por meio yokais. Mas eu acredito que se a gente distinguir essas duas situações, que é o rancor por ter sido abandonada, por ter sido rejeitada, com o fato da profecia que prevê ali a morte do Kirin-Maru, a gente consegue talvez
talvez pensar que ela tenha sido rejeitada para que Toga ficasse com a mãe do Sesshomaru, o que teria mais lógica que ela queira ver o sofrimento do filho do Toga Sesshomaru, ao invés de pensar que ela quer ver o sofrimento do Sesshomaru e não queria do Inuyasha porque ela foi trocada pela Izayoi, sabe? Não teria muita lógica. Então talvez ela só não goste de humanos e Hanyos, ou por desprezo mesmo, igual vários yokais, ou também por questões da profecia que prevê ali a morte do Kirinmaru, que é irmão da Zero. E bom, após essa conversa, o Sesshomaru vai até ali o vilarejo, onde a Arin acabou de dar à luz a Toa e Setsuna, inclusive é ela quem escolhe os nomes, é muito bonito ver isso. Eu não vou entrar aqui em discussões sobre a idade, gente, a gente pode falar disso num outro vídeo, com as informações novas que a gente tem sobre pulos no tempo, mas o que eu queria conversar com vocês aqui, Sesshomaru chega, pega os bebês e fala que vai participar de um ritual. Nesse ponto, é a informação que a Kairi já tinha contado pra gente. A última vez que ela viu o Sesshomaru foi quando ele pegou as meninas e levou elas embora do vilarejo, mas pra mim isso não desmerece o fato de que talvez a própria Agome tenha levado alguma informação pra Arin para que ela ficasse um pouco mais tranquila. Arin fala que ela tem fé no Sesshomaru e por isso ela acaba não se incomodando tanto, digamos assim, com ele levar as filhas, embora ela chore, ela deixa lágrimas escorrerem porque obviamente ela está sendo separada das filhas, mas eu não teria dúvidas de que a Agome poderia ter soltado alguma informação para Arin para que ela ficasse um pouco mais convencida ou talvez um pouco mais tranquila de que, olha, é um mal, mas é um mal necessário, precisa levar. Então Arin sabe, obviamente, que o Sesshomaru não faria mal às filhas dele e talvez com alguma informação que a própria Agome possa ter dado, ela tenha compreendido que era algo necessário a ser feito e por isso ele não tinha tempo de explicar. Então algumas pessoas estavam meio incomodadas, mas gente, eu acho que a gente tem que sempre lembrar que Sesshomaru ele nunca foi fofo. Eu não quero passar pano para nenhum personagem, mas quando eu falo que a gente precisa analisar os pulos no tempo e tentar acrescentar algumas informações com o que a gente consegue imaginar, é isso. O episódio foi muito corrido, então não teve como ele mostrar pra gente se a Agome falou alguma coisa pra Arin ou não. Talvez ela tenha falado depois que o Sesshomaru levou as meninas embora, ela tenha explicado, olha, vai haver um cometa e tem um yokai que odeia Hanyos, ele pode vir atrás da sua filha. Tanto que a Agome já estava preparada quando o Kirinmaru vai atrás dela e do Inuyasha. Ela já sabia, ela já tinha avisado o Hachi, ele já estava ali prestes a pegar a Moroha para levar ela embora em segurança. Então isso tudo me faz pensar que na verdade eles já sabiam que as meninas iam correr risco, tanto que a Rin pode estar muito bem consciente disso. Tanto que a própria Agome ela questiona ali na frente da Arin se isso teria algo a ver com o Kirinmaru, e é quando o Jaqen entrega ali o papel com o horário e o local onde eles poderiam se encontrar para derrotar os fragmentos do cometa. Finalizando aqui a cena das meninas junto com o Jaqen, e é muito bonito ver todas elas juntas ali ajudando no parto da Arin, ele diz que ele vai cuidar de tudo. Então eu acho que é importante a gente pensar nisso, porque além do Sesshomaru, que ela tem fé, ela confia nele, o próprio Jaqen diz que ele vai se responsabilizar por tudo e ela conhece ele, sabe o quanto ele é dedicado, o quanto ele é preocupado. Então ela pode ter ficado tranquila sabendo que o Sesshomaru vai proteger as meninas, o Jaqen também, então eu acho que não tem tanto motivo para alarde, tá? Eu acho que é o que a gente pode interpretar aí, na melhor das hipóteses, de que, óbvio, ela não ficaria feliz em ter as meninas levadas dela, mas ela sabe que é o melhor a ser feito na questão de proteção, e ela sabe que o Sesshomaru não vai colocar a vida das meninas em risco, por mais que ele tenha dito isso. Ela conhece o Sesshomaru, sabe como ele é, e que ele não iria dizer que ele está levando elas para protegê-las. E é enquanto o Sesshomaru está levando as meninas que a gente vê que a Jouka tenta atacá-lo, então a gente já tinha falado isso lá na análise do episódio 10, o Sesshomaru realmente roubou as pérolas que ela tinha e ela foi ali a mando da Zero e roubou as pérolas que ela acreditava serem joias do clã dela, mas o Sesshomaru diz que são lágrimas da Zero, desde que com uma tristeza muito intensa. E aliás, a da Zero deve ter sido muito grande, porque ela conseguiu criar duas. A gente vê que Sesshomaru deixa as meninas na floresta, entrega as pérolas para ela num momento fofo em que ele tá ali se ajoelhando perante elas, enquanto o Jaqen cria a barreira. E justamente essa barreira impede com que a Zero as localize. É bem interessante porque o Jaqen diz que ele vai trazer ali a Arin, assim que possível ele vai trazê-la. Então, os planos num primeiro momento era que a Arin ficasse junto com as gêmeas, o que pode inclusive ter acontecido, porque o que eu percebo é que a gente vai ter agora o Sesshomaru
Sesshomaru enfrentando o cometa e tudo mais. Porém, depois, eu já vou mencionar isso pra vocês, a gente vê que quando o Sesshomaru vai atrás do Kirin-Maru, essas coisas, e até nos episódios atuais, quando ele aparece, quando a própria Zero tá incendiando a floresta, o Jaken não está mais com o Sesshomaru. Então talvez ele tenha, após ter destruído o cometa, ido atrás da Rin pra levá-la até as meninas e alguma coisa aconteceu. Talvez a própria Rin tenha participado num certo ponto da infância das meninas, afinal alguém precisou amamentar essas crianças. Talvez a própria Rin tenha ficado um tempo com elas antes ali de ser separada das gêmeas. Então a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas depois a gente volta aí em como a Zero encontrou as meninas ou não. Sesshomaru vai até o palácio da mãe dele, que era o lugar onde ele tinha combinado com Inuyasha e Agome para poder destruir o cometa. A gente sentiu falta da Inukimi, da mãe do Sesshomaru, e isso me chamou a atenção, porém, talvez, pensando ali numa resposta mais prática, ela tenha saído dali porque ela estava ciente do cometa e ela só não queria ser vítima de um fragmento dele. A gente vê ali numa cena muito bonita Sesshomaru usando a Bakusaiga contra o fragmento, destruindo o fragmento. Inclusive, a gente sabe que o efeito da Bakusaiga continuaria destruindo o fragmento ali, né, continuamente, até que ele efetivamente fosse pulverizado. Porém, uma criatura serpentinada com várias cabeças sai de dentro do fragmento, e eu acredito que essa fosse a grande preocupação pela qual o Inuyasha precisaria participar, ajudar de alguma forma, porque ele precisa que o Meidō seja utilizado para destruir aquela criatura, para enviar ela diretamente ao mundo dos mortos. Foi uma interação muito legal, é uma das poucas vezes em que Inuyasha e Sesshomaru se auxiliam, então eu gostei muito de ver isso, principalmente de ver ali o Inuyasha se gabando que ele foi responsável por ter feito tudo. Novamente a gente tem ali pulos no tempo de acontecimentos, então deve ter havido algo nesse meio tempo, porque a gente pula ali para uma cena de Zero e Kirin-Maru conversando dentro do barco. O Kirin-Maru acabou de ser despertado e a Zero está falando ali que o Sesshomaru teve filhas gêmeas, Hanyo, né, meio yokais, e o Kirin-Maru fica completamente surpreso. O Sesshomaru teve filhos com uma humana. E aí a gente descobre, né, nesse episódio, que quem deu essa profecia foi a Joia de 4 Almas. Pelo que me dá a entender, quando a Zero menciona ali que o Toga foi o grande responsável por começar algo que ainda não existia, que é justamente esses meio yokais, me dá a entender que a profecia foi muito antiga, porque na época o Kirin-Maru riu dizendo que aquilo não era possível. Então a impressão que eu tenho é que a profecia foi anterior ao nascimento de Inuyasha, e foi então quando Toga teve um filho meio yokai, o Kirin-Maru começou a se preocupar porque agora existia uma criatura que não era nem yokai nem humana. Inclusive dá a impressão que o Inuyasha foi o primeiro meio yokai. O que eu interpretei foi justamente que sim, a Zero menciona a existência da Agome como aquela que voltou no tempo e aí tá tendo agora uma filha, um quarto yokai com o Inuyasha. Porém, quando ela menciona aquele que seria responsável de transcender o tempo, me dá muita impressão que ela está falando justamente do meio yokai que fará isso. Ou seja, ou a gente volta na ideia que se o Riko for uma existência não yokai, não humana, e tiver a habilidade de viajar no tempo igual à mitologia de Kirin, poderia ser ele, ou então a própria Toa, afinal, ela é uma Hanyo, uma meio yokai, e ela viajou no tempo. Inclusive, eu acho que encaixaria melhor com ela, porque não é uma mera viagem. Ela efetivamente pertence a uma era diferente, se a gente for ver que ela passou a maior parte do tempo dela numa era que não é a era qual ela nasceu. Então eu acredito que realmente, como a gente já sabe que a protagonista dessa série é a Toa, esse é mais um indício de quem está destinado a destruir Kirin-Maru é Toa. E novamente a gente tem ali um pequeno pulo no tempo, quando Moroha já nasceu, e aquela cena que a gente tinha visto no episódio 8, que é Sesshomaru e Kirin-Maru se aproximando ali para atacar Inuyasha e Agome. Como eu tinha dito para vocês na análise da prévia, eu imaginava que Sesshomaru iria fingir que iria atacar os dois justamente para poder ativar a Pérola Negra, e foi exatamente o que ele fez. Porém, o Jaken explica ali que seria o mais adequado, já que em algum momento o Meidō vai ser necessário. E aí me chama um pouco de atenção, porque quem viu a live, quando a gente assistiu esse episódio, eu fiquei muito pensativo sobre esse cometa.
só mencionam que existe um fragmento de um cometa que a cada 500 anos vai cair na Terra. Ok, mas e aquela criatura que foi mandada para o mundo dos mortos? O que era dentro daquele cometa? É normal? Ninguém estranhou? Fui só eu? Então, o Jaqen mencionar que o Meidou vai ser necessário novamente, lembrando que o próprio Toga usou o Meidou para derrotar o fragmento e o Inuyasha fez isso agora, me dá a impressão de que talvez, e aí um plot para uma segunda temporada, essa criatura ainda vai voltar a dar trabalho, que talvez exista aí algo dentro desse cometa que pode ser um perigo no futuro. E essa seria a única justificativa do porquê introduzir esse cometa, porque o que a gente sabe é que a Zero é quem desperta Kirinmaru, então por que esse cometa? Não pareceu ser necessário, já que Kirinmaru seria acordado independentemente do cometa ou não, já que a Zero queria ali se vingar da família do Toga. Então o cometa me pareceu um pouco deslocado, eu acredito que possa ser algo aproveitado no futuro. A gente vê nesses momentos finais, então, que a Amoroha foi realmente criada pela tribo dos Yokais Lobo, com o auxílio do Kuga, e que a Zero conseguiu encontrar as gêmeas quando crianças ali, graças a um feitiço do olhar sonhador. Aquele feitiço que Otsumi usa no episódio 8 é justamente esse feitiço, então eu acredito que a Zero tenha ali recorrido a um dos servos da Kyuki, que era uma das grandes 4 ameaças servos de Kirinmaru, para utilizar esse feitiço para encontrar as meninas através dos sonhos. E aí ela determinou que queimassem a floresta, porque ela não poderia adentrar na floresta, mas ela poderia fazer as meninas saírem da floresta. E aí a gente chega no ponto atual de tudo que a gente sabe. Bom, pessoal, essa foi a maior análise que eu já fiz aqui, porque realmente foram muitos acontecimentos. Eu espero ter conseguido responder a maior dúvida de vocês. Teve alguma coisa que ficou faltando? Manda pra mim aqui nos comentários, mas teve muita coisa, muita informação pra gente debater e com certeza ainda tem mais coisas. A gente só precisa ter um pouquinho de paciência, que aos poucos as informações vão começar a ser trazidas pra gente, mas a gente já tem muito mais informação. Então eu quero agradecer todo mundo que tá acompanhando o canal, pedir pra vocês deixarem o like pra gente bater a meta dos 700 likes e compartilhar com os amigos, porque essa análise aqui deu trabalho, mas valeu muito a pena, foi um ótimo episódio. Então, muito obrigado a todos, até mais e um grande abraço.